E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Para a aula não ficar muito grande, separei ela em duas partes. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução do tema, vamos falar das fases evolutivas da reprodução feminina, falar sobre o desenvolvimento dos folículos ovarianos e falar do ciclo ovariano. A gente vai ver que tem uma divisão no ciclo sexual feminino e nessa aula a gente vai focar no ciclo ovariano. Vamos falar de histofisiologia e da fisiologia em si. Na próxima aula, a gente termina a discussão falando do ciclo endometrial e sobre as ações dos hormônios femininos nesse processo todo, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a fisiologia do sistema reprodutor feminino é muito diferente da fisiologia do sistema reprodutor masculino em termos de complexidade. Isso porque a gente tem duas etapas na fase evolutiva da reprodução da mulher. A gente tem uma etapa que diz respeito à preparação do corpo feminino para a gravidez, e a gente tem a etapa da gravidez propriamente dita. A gente tem uma aula só falando de gestação. Hoje a gente vai focar na preparação do corpo da mulher para a gravidez. E aí a gente tem que lembrar que as fases reprodutivas da mulher são inúmeras fases. Então a gente passa pela fase de menarca, que é quando a gente vai iniciar a vida fértil, que corresponde à primeira menstruação, que a partir daí a gente considera que a mulher entrou no período fértil, na vida fértil, na verdade. A gente vai ter a época que a gente vai ter o processo de gestação, a gravidez propriamente dita, e depois a gente tem a época da menopausa, que que encerra aí a vida reprodutiva da mulher. Então, vou colocar uma linhazinha do tempo aqui só para a gente deixar bem sedimentado na cabeça. A gente tem a infância, né, o período que a gente vai passar, até a puberdade, que é o momento que a gente tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. A partir daí, a mulher inicia sua vida reprodutiva, sua vida fértil, que é o que a gente vai chamar de período de menacme. Esse período fértil ele vai se encerrar quando ocorre a última menstruação da mulher, que é o período que a gente chama de menopausa. Um pouquinho antes da menopausa e um pouquinho depois dela, a gente tem o período que se chama de perimenopausa, que já começam a ocorrer algumas alterações fisiológicas no ciclo menstrual, por exemplo. O ciclo menstrual começa a ficar irregular. Aí é o que a gente chama de período perimenopausa. E depois da menopausa, a gente vai ter o que a gente chama de climatério, que é aquele período pós-vida reprodutiva, em que a gente também vai ter algumas alterações, principalmente alterações hormonais, que vão promover algumas mudanças na vida da mulher. Certo? Mas isso aí vocês vão ver melhor lá nas aulas de ginecologia. Vamos seguindo aqui que a gente vai falar hoje dessa preparação do corpo para a mulher. E a mulher, ela tem uma vida reprodutiva, digamos, limitada. Então a mulher já nasce com a quantidade de folículos pré-determinada para esses folículos irem se desenvolvendo ao longo da menarqume, que é aquela vida fértil que a mulher tem. Certo? Esses folículos, eles já são produzidos desde a vida intrauterina. Então, lá na vida embrionária, a gente já começa a produção desses folículos, a partir das células germinativas. Como é que isso ocorre? As células germinativas vão ser as células que vão dar origem aos ovários. Algumas dessas células se dividem e vão formar as chamadas ovogônias. Essas ovogônias são células que vão se dividir por meiose e vão formar os chamados ovócitos primários. Então, as ovogônias elas começam a entrar em divisão celular e elas vão parar na primeira fase da meiose, dando origem a esses ovócitos primários. Os ovócitos primários vão se dividir, vão se desenvolver e vão formar os chamados folículos ovarianos primários. Como é que ocorre essa formação? O ovócito primário ele começa a ser circundado por uma camada de células foliculares, que são também chamadas de células da granulosa. Quando o ovócito primário é circundado por essas células, ocorre a formação de um folículo. O folículo é chamado de folículo ovariano primordial. A gente já nasce com esses folículos ovarianos primordiais. A gente nasce com uma quantidade limitada. São cerca de 300 mil a 400 mil folículos ovarianos. Isso porque, quando a gente forma os ovócitos primários, alguns deles vão sofrer um processo que a gente chama de atresia, que é uma apoptose. Então, eles vão acabar morrendo. Os outros conseguem se desenvolver e a gente nasce com essa quantidade já pré-determinada, certo? Esses folículos ovarianos primordiais, eles vão ficar inativos durante toda a infância da mulher. E eles só vão ser ativados e começar o seu desenvolvimento lá quando a gente inicia a puberdade, que é quando a gente começa a produzir e a liberar os hormônios hipofisários. Lembra lá na fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise, a gente tem a liberação pelo hipotálamo de um hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GNRH. O GNRH age lá na hipófise e vai estimular a hipófise a liberar os hormônios hipofisários, LH e FSH. Esses dois hormônios vão agir lá nos ovários e vão estimular os ovários a produzirem
os hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Essa fisiologia melhor a gente vai ver lá na frente. Mas aqui o que a gente tem que entender é que os ovócitos primordiais, os folículos ovarianos primordiais, vão ficar inativos até a puberdade. Chegou na puberdade, eles vão ser ativados por conta da liberação dos hormônios gonadotróficos hipofisários. E aí a gente inicia um ciclo sexual mensal que a mulher vai ter todo mês, que vai culminar no final das contas na menstruação. Certo? Então vamos conhecer como é que ocorre esses ciclos sexuais mensais. Ocorre, na verdade, uma divisão. Então, ocorre dois tipos de ciclos que vão ocorrer ao mesmo tempo. A gente tem um ciclo que vai ocorrer no ovário, que a gente vai chamar de ciclo ovariano, que é onde a gente vai ter a mudança e o desenvolvimento desses folículos até chegar na ovulação. E a gente tem um ciclo que vai ocorrer no endométrio. Vão ocorrer algumas alterações na morfologia do endométrio e que vão culminar no processo que a gente vai chamar depois de menstruação. Esses dois ciclos, tanto o ovariano quanto o endometrial, eles vão ocorrer ao mesmo tempo. Só que para a gente conseguir entender melhor, eu vou separar esses dois ciclos para ficar mais didático, e aí a gente vai ver cada um deles separadamente. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre o ciclo ovariano. Então vamos lá. Como é que ocorre o desenvolvimento desse ciclo ovariano? Primeiro, a gente tem que entender que esse ciclo vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter uma parte que a gente vai chamar de fase folicular, que é o momento em que a gente tem o desenvolvimento desses folículos até chegar na ovulação. A partir da ovulação, a gente tem uma outra fase, que a gente vai chamar de fase lútea, certo? Que aí vão ocorrer outros processos. Vamos começar falando da fase folicular. Como é que acontece? A gente tem aqueles folículos primordiais que eu falei que vão começar a ser estimulados a partir do momento que a gente libera a LH e FSH. O hormônio que vai promover a estimulação e o desenvolvimento desses folículos é justamente o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Então, o FSH começa a recrutar alguns folículos. São cerca de 6 a 12 folículos recrutados para começar o seu desenvolvimento a cada mês. Então, como é que vai acontecer? O crescimento folicular vai começar por ele ser mediado pelo FSH. Então, aqueles folículos primários vão começar a se desenvolver. Eles vão começar a ter a proliferação e o crescimento daquelas células da granulosa, que vão formar uma camada em volta dessas células, e a gente começa a chamar esse folículo agora de folículo primário unilaminar. Isso porque ele tem apenas uma camada de célula. A partir daí, essas células vão crescendo mais, vão se multiplicando e vão formando outras camadas de células que vão envolvendo esse ovócito, que é o que a gente vai chamar agora de folículo primário multilaminar, ou folículo pré-antral. Pré-antral porque ele vai preceder a um folículo que a gente vai chamar depois de folículo antral, certo? Perceba que, à medida que a gente vai tendo uma evolução desse folículo, a gente vai formando também uma camada espessa e densa, formada de glicoproteínas, em volta do ovócito, diretamente em volta do ovócito, que é o que a gente vai chamar de zona pelúcida. Olha aqui para a imagem para ficar um pouquinho mais fácil. Essa camadinha amarela aqui é o que a gente vai chamar de célula da granulosa. À medida que a gente vai tendo o desenvolvimento do folículo, a gente vai formando algumas camadas ao redor dessa célula da granulosa, que a gente vai chamar de folículo unilaminar e depois folículo multilaminar. A gente tem a formação da zona pelúcida, que, como eu falei, é essa camada espessa que vai envolver diretamente o ovócito, que é formada de glicoproteínas, certo? A partir daí, a gente vai continuando o desenvolvimento dos folículos. E aí, as células da granulosa, elas começam a produzir um líquido folicular, que vai, na verdade, entrando nessas células, entre essas células granulosas, que é um líquido que vai ser muito rico em estrogênio. E esse líquido folicular, à medida que ele vai sendo produzido, ele vai formando uma cavidade, que é o que a gente chama de antro. Por isso que a gente tem a formação do folículo antral após essa formação do antro folicular, certo? Então, a gente tem a formação desse líquido, o líquido vai abrindo uma cavidade entre as células da granulosa, essa cavidade é chamada de antro folicular, e a partir do momento que a gente tem esse antro folicular formado, a gente dá origem ao folículo secundário, que é também chamado de folículo antral, certo? É isso que ocorre no desenvolvimento desses folículos. Vamos seguindo para ver o que é que acontece. A gente tem a formação também de uma zona que vai envolver o ovócito. Esse ovócito ele tem que estar bem protegido. Então, a gente tem o acúmulo de células da granulosa ao redor desse ovócito, que vai formar o que a gente chama de corona radiata.
Por que que zona pelúcida e corona radiata são tão importantes? Porque no momento da fecundação, o espermatozoide, para ele conseguir penetrar o ovócito, ele tem que vencer essas duas barreiras, a corona radiata e a zona pelúcida. Por isso que é tão difícil ocorrer uma fecundação, certo? Isso a gente vai ver lá no processo de fecundação, em outra aula. E aqui a gente formou, então, um folículo que já está em um desenvolvimento mais avançado. Vamos seguir. O que vai acontecer quando a gente forma o folículo unilaminar? Vamos olhar aqui os cortes histológicos só para a gente entender do que a gente está falando, tá? Então, a gente tem aqui a zona pelúcida, que é essa zona espessa formada de glicoproteínas que está assim envolvendo o núcleo do ovócito. A gente tem o citoplasma, porque esse ovócito nada mais é do que uma célula, então a gente tem um núcleo e a gente tem o citoplasma. Temos a zona pelúcida envolvendo esse ovócito e a gente tem aí a camada da granulosa, que são as chamadas células foliculares. Quando a gente passa para analisar um folículo ovariano pré-antral, que é aquele folículo que vai anteceder a formação daquela cavidade formada pelo líquido, que é produzido pela zona granulosa, a gente vai ter uma célula parecida com isso. Então, a gente tem aí... Opa, volta. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem aí essa célula formada pela zona pelúcida, formada pela camada da granulosa, e essas duas camadas estão muito bem delimitadas. É isso que caracteriza o folículo ovariano pré-antral. O folículo ovariano antral vai ser aquele folículo que já vai estar com aquela cavidade formada e aquela cavidade inundada por líquido que vai ser rica em estrogênio. Então, a gente tem nesse novo folículo, a gente tem o surgimento de outras células, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas só para adiantar, a gente tem a formação das células da teca. A gente vai ter uma teca interna e uma teca externa. Daqui a pouco eu vou falar o que é essa teca. Só olha aqui para o corte histológico que é para a gente poder visualizar como é que essa célula fica, certo? Então, a gente tem a camada da teca, a gente tem a camada granulosa, aquela camada das células foliculares. A gente vai ter o cúmulo óforos, que é um acúmulo de células da granulosa que vai formar como se fosse um colchim para o ovócito. A gente tem o ovócito propriamente dito, aquela camada que circunda diretamente o ovócito, formada de glicoproteínas, que é a zona pelúcida, e a gente tem a corona radiata. Zona pelúcida, corona radiata, são as duas barreiras que o espermatozoide tem que passar para poder ocorrer a fecundação, certo? Como é que vai ocorrer, então, esse processo e esse surgimento do que eu falei, que ocorre o surgimento da teca folicular? A teca folicular é uma camada de célula que vai envolver o ovócito, o folículo como um todo. Nessa teca folicular, a gente tem dois tipos de teca, a teca interna e a teca externa. A teca interna vai ser um conjunto de células que vai ser responsável por produzir estrogênio e progesterona. Já a teca externa vai servir para fazer um revestimento do folículo, certo? Como é que eu vou fazer para lembrar que é a teca interna que produz progesterona e estrogênio? Lembra que a teca interna é a teca importante, é a teca que vai formar os hormônios. A teca externa vai servir só para a gente fazer esse revestimento, certo? Então, a teca externa funciona como a cápsula do folículo. Eu falei que ocorre desenvolvimento desses folículos, certo? 6 a 12 folículos vão ser recrutados para iniciar seu desenvolvimento. Só que apenas um desses folículos segue até o final e forma um folículo maduro pronto para fazer a ovulação. Isso porque, no meio desse processo de desenvolvimento, um folículo é selecionado, e esse folículo é chamado de folículo dominante. Vai ser ele o responsável por promover depois a ovulação, a saída desse ovócito de dentro do folículo. Então, esse folículo dominante, ele vai ser selecionado e ele vai conseguir completar a maturação folicular, que vai ser chamado de folículo maduro ou folículo pré-ovulatório, ou também chamado de folículo de Graaff. Você pode encontrar qualquer uma dessas nomenclaturas a depender da referência, certo? É esse folículo de Graaff que vai promover a ovulação. Então, aqui na fase folicular, a gente consegue perceber a diferença das células da teca e das células da granulosa. De fora para dentro, a gente tem teca externa, teca interna e células da granulosa. Perceba que as células da teca interna são células com núcleo um pouco menores e são células que são mais aglomeradas do que, por exemplo, as células da granulosa, certo? Bom, a gente tem a formação de diversos folículos ao longo do desenvolvimento. Então, olha aqui para a imagem para a gente ver os diferentes estágios de cada folículo. A gente tem aqueles folículos primordiais, que são esses pequenininhos, que se desenvolvem e formam um folículo primário, certo? Que é esse maiorzinho.
A partir daí, a gente tem desenvolvimento, vão formando-se o folículo antral, que é aquele folículo que tem a cavidade cheia de líquido rico em estrogênio. A gente tem esse folículo maior, grandão aí, que é um folículo antral avançado. É esse folículo que depois vai, por exemplo, ser selecionado, vai ser um folículo dominante e vai formar depois o folículo maduro, pronto para ovular. E alguns folículos, obviamente, são perdidos no meio desse processo, num processo que a gente chama de atresia, que nada mais é do que a apoptose desses folículos. E a gente tem, por exemplo, aí a representação de um folículo atrésico, morrendo, certo? Que não vai servir para nada. Foi um folículo que se perdeu. Então, vamos ver aqui um ciclo só para a gente relembrar como é que acontece a ovulação no final das contas. Então, a gente tem aqueles folículos primordiais. Esses folículos primordiais têm um desenvolvimento das suas células da granulosa, formam o folículo primário. O folículo primário, ele se desenvolve, forma um folículo unilaminar, multilaminar e vai formar o folículo secundário, que já tem as células da teca aí envolvendo esse folículo. O folículo secundário, ele vai sofrer ação, na verdade, o folículo a partir do primário já sofre a ação do FSH. Então, a gente vai sofrer a ação do FSH, que vai estimular ainda mais. A gente forma um folículo mais maduro, que em algumas referências trazem também como folículo terciário. Esse folículo terciário vai dar origem, que no caso seria o folículo pré-antral, ele vai dar origem ao folículo pré-ovulatório, que possivelmente vai ser selecionado, funciona como folículo dominante e vai dar origem ao folículo maduro, que vai, por sua vez, promover a ovulação. Você está vendo aí que a gente tem FSH, FSH e do nada apareceu o LH. Por quê? Porque para ocorrer o processo de ovulação, a gente precisa ter um pico de LH. Vai ser o LH o principal responsável para que ocorra o processo de ovulação, que é a saída do ovócito de dentro do folículo. Então, vamos olhar aqui esses dois gráficos para a gente entender como é que funciona, como é que esses hormônios vão funcionar para promover a ovulação. Primeiro, a gente tem que lembrar que 4 hormônios vão ser fundamentais para a fisiologia aqui da reprodução feminina. FSH e LH, que são os hormônios hipofisários, estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Eles vão ser a chave para a fisiologia da reprodução feminina. Então, vamos lá. A gente vai estabelecer que a gente vai ter um ciclo sexual de 28 dias, que é a média dos ciclos que a gente tem, certo? O primeiro dia do ciclo vai ser marcado pelo primeiro dia da menstruação. Na próxima aula a gente vai entender por que ocorre menstruação. Então, o primeiro dia do ciclo vai ser o primeiro dia da menstruação. E a gente vai ter aqui esse gráfico mostrando como é que esses hormônios vão se comportar. A gente tem o FSH, a gente tem o LH e a gente tem a ovulação ocorrendo no 14º dia de um ciclo ovariano de 28 dias, certo? O que a gente percebe nesse gráfico é que no início do ciclo ovariano, a gente tem concentrações mais altas de LH e de FSH. Por quê? Porque a gente vai ver depois, mas só adiantando, no período que ocorre a menstruação, a gente tem uma baixa dos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. São eles que vão fazer o feedback negativo na hipófise e vão inibir a produção de LH e de FSH. Se a gente tem estrógeno e progesterona em quantidade menor, a gente não tem esse feedback. Então, começa a subir FSH e LH. Então, a gente tem esses dois hormônios numa faixa elevada durante o início do ciclo ovariano. Então, a gente tem FSH e LH elevados. O LH um pouquinho mais abaixo do FSH, mas eles estão em uma constante elevados. Quando começa a chegar próximo da ovulação, então cerca de 2 dias antes da ovulação, o LH começa a aumentar muito. E horas antes de ocorrer a ovulação, esse LH acaba tendo um pico, certo? É o pico de LH que vai determinar a ovulação. Tanto que em ciclos onde a gente não tem pico de LH, a gente não vai ter ovulação. São os chamados ciclos anovulatórios. Então, a gente tem esse pico de LH. Por quê? O estrogênio vai ser um hormônio que acaba fazendo esse feedback negativo, né, com relação ao FSH e o LH, só que a gente tem uma das poucas ocasiões que a gente vai ter o processo de feedback positivo é nessa fisiologia aqui do sistema reprodutor feminino. O estrogênio, ele começa a aumentar também em momentos antes de ocorrer a ovulação. E esse aumento do estrogênio faz o feedback positivo para aumentar o LH, por isso que a gente tem esse pico. Certo? O FSH ele também aumenta um pouquinho, mas não na mesma proporção que o LH, porque o LH é o hormônio responsável pela ovulação. Tem que ficar com isso na cabeça, certo? Depois que a gente tem a ovulação, a gente tem a queda dos hormônios hipofisários. Por quê? Porque a gente vai ter aumento dos outros hormônios sexuais. Eles vão fazer o feedback negativo e vão diminuir a produção de LH e FSH. Vamos olhar aqui o outro gráfico, que diz respeito ao estrógeno e progesterona. Dos estrógenos, o principal aqui é o estradiol, tá? E aí a gente vai ver como é que funciona o ciclo com relação a esses hormônios. Então, a gente tem aí estradiol, a gente tem aí
progesterona. E a ovulação no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Então, perceba que a gente tem inicialmente uma elevação muito grande do estradiol e uma concentração basal da progesterona. Isso vai ser importante para a gente entender as mudanças que ocorrem no endométrio, lá na outra aula, certo? Então, primeiro a gente tem estradiol elevado. Perceba que antes da ovulação a gente tem uma elevação do estradiol. Essa elevação faz um feedback positivo para o LH e a gente tem a ovulação. Depois da ovulação, a gente tem uma queda brusca desses hormônios sexuais femininos, só que logo depois a gente começa a ter um aumento desses hormônios. Vamos ver por quê daqui a pouquinho. Mas o que a gente tem que saber agora é que ocorre esse aumento de progesterona e de estrogênio, só que a progesterona ela eleva em um grau muito maior do que o estrogênio. A gente tem o feedback negativo com relação aos hormônios hipofisários e aí esses hormônios hipofisários caem. À medida que a gente vai evoluindo, no finalzinho do ciclo, a gente começa a ter uma queda desses hormônios, progesterona e estrogênio, tira o feedback negativo e os hormônios FSH e LH começam a se elevar novamente e a gente começa a recrutar novos folículos e se inicia um novo ciclo ovariano, certo? Vamos entender por que ocorre essa elevação de estrógeno e progesterona, que é o que vai acontecer agora na fase lútea. A gente falou agora até o momento da ovulação da fase folicular. Teve a ovulação, saiu o ovócito, o folículo liberou o ovócito, a gente vai ter início a fase lútea, certo? O que é que ocorre nessa fase lútea? Na fase lútea, a gente tem aquele folículo que foi aquela capa do ovócito. As células daquele folículo vão começar a sofrer um processo que a gente chama de luteinização. Quais são as células que vão sofrer esse processo? As células da granulosa e as células da teca interna, que é a teca importante, que produz estrógeno e progesterona. O processo que eles vão sofrer é o processo de luteinização. Quem vai promover esse processo vai ser justamente o hormônio luteinizante, que é o LH, tá? O que é esse processo de luteinização? As células da granulosa, elas vão começar a acumular, a crescer e a acumular conteúdo lipídico, por isso que elas vão ficar amareladas, vão formar o corpo amarelo, que a gente vai falar daqui a pouco. E essas células da granulosa do corpo lúteo, elas começam também a produzir estrógeno e progesterona. As células da teca interna vão produzir os androgênios, certo? Que são os hormônios sexuais masculinos. Nesse momento, a célula da teca interna produz androgênio. Então, lembra assim, célula da granulosa produz hormônio ginecológico, estrogênio, progesterona. E as células da teca vão produzir os hormônios masculinos, androgênicos, certo? Como é que isso acontece? Olha aqui para a imagem. A célula da teca e a célula da granulosa possuem receptores para colesterol e possuem receptores para LH. Mas só a célula da granulosa possui receptor para FSH. Vamos focar aqui para o início da produção desses hormônios. A gente tem a célula da teca produzindo progesterona a partir do colesterol. Então, a gente produz progesterona a partir do colesterol. Essa progesterona vai ser convertida em androgênios. Vão formar testosterona e androstenediona. Então, lembra que, nesse momento, a célula da teca produz a testosterona e a androstenediona, que são os andrógenos. Esses andrógenos, eles vão passar para dentro da célula granulosa e vão ser convertidos em estrogênios através de uma enzima chamada de aromatase. Então, vamos olhar aqui. Os androgênios passaram para cá, para a célula da granulosa. Essas células da granulosa, esses androgênios na célula da granulosa vão sofrer a ação da aromatase, que vai ser estimulada a partir do receptor do FSH, e a gente tem a formação dos estrogênios. Além disso, a célula da granulosa vai produzir a progesterona da mesma forma que a da teca começa a sua produção de testosterona. A progesterona vai ser produzida a partir do colesterol. Por isso que ela produz tanto progesterona como estrogênio. Entendeu por que ocorre aquela elevação de estrógeno e progesterona após a ovulação? Por conta desse processo de luteinização, as células do folículo começam a produzir mais progesterona e estrógeno. Só que a progesterona é mais produzida do que o estrogênio, porque a gente tem a formação do corpo amarelo, que é o corpo lúteo, que é quem vai produzir a maior quantidade de progesterona. Então, se a gente tem elevação de estrógeno e progesterona, a gente tem redução de LH e de FSH. À medida que a gente vai seguindo o ciclo, se a gente não tem fecundação daquele ovócito que foi liberado,
a gente vai ter a degeneração do corpo amarelo, que é o corpo lúteo, né, que vai ser formado por conta da luteinização daquelas células. A luteinização dessas células forma o corpo lúteo ou corpo amarelo, porque tem muita quantidade de lipídio dentro dessas células. Se não tiver a fecundação, cerca de 12 dias após a ovulação, esse corpo amarelo vai se degenerando e vai se transformando num corpo branco, que é o que a gente chama de corpo albicans. Então vamos olhar aqui como é que ocorre essa formação e degeneração do corpo amarelo. A gente tem na fase luteínica a formação do corpo lúteo, que é a que vai marcar essa fase, certo? Esse corpo lúteo, ele vai ser formado por conta da luteinização das células da granulose, das células da teca. Só que, se o ovócito não for fecundado, esse corpo lúteo se degenera. Por quê? Porque quando a gente tem, a gente precisa de alguma coisa que estimule esse corpo lúteo. Se ocorrer fecundação, esse corpo lúteo vai ser mantido por conta do HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica humana. O HCG vai começar a ser produzido pelas células do trofoblasto, que são células embrionárias, e esse HCG vai manter o corpo lúteo até a 12ª semana de gestação, por exemplo. Se a gente não tem fecundação, não tem formação de HCG, então a gente vai degenerar esse corpo lúteo. A degeneração dele ocorre 12 dias após a ovulação, certo? Se não ocorrer a fecundação. Isso significa 2 dias antes da menstruação, que vai ser aquela alteração endometrial que a gente vai ver na outra aula. Então, o corpo amarelo degenerou, vai formar o corpo branco. E aí a gente começa um novo ciclo, porque reduz hormônios sexuais femininos, aumenta LH e FSH, começa a recrutar novos folículos e a gente inicia um novo ciclo. Então, aqui só para a gente resumir, porque essa parte é extremamente importante. Isso vai servir para você entender, por exemplo, várias patologias que ocorrem na ginecologia. Então, por isso a gente tem que focar aqui. O que é que vai ocorrer? Olha aqui, a gente tem aumento de FSH, de LH, até a ovulação, que ocorre o pico do LH para promover a saída do ovócito de dentro do folículo, certo? Ocorreu o rompimento do folículo e a gente tem a liberação desse ovócito. A partir daí, a gente tem a formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai ser responsável principalmente por produzir progesterona, que vai promover as mudanças do endométrio, que vão ser importantes para receber uma gestação. Caso esse ovócito não seja secundado, o corpo lúteo vai se degenerar, vai se transformar em corpo branco e a gente começa um novo ciclo. Lembrando aqui em cima que a gente tem primeiro um aumento do estradiol com a concentração basal da progesterona e depois a gente tem aumento do estradiol e da progesterona por conta do corpo lúteo, que vai ser formado, certo? Lembrando que a proporção da progesterona é muito maior do que do estrogênio na segunda fase. Então, a gente lembra que a gente tem a fase folicular, temos a ovulação e temos a fase luteínica, certo? Pronto, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa primeira parte. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o ciclo endometrial e sobre a ação dos hormônios femininos nesse processo todo da fisiologia feminina, certo? Um grande abraço e até a próxima.